Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Vamos tratar aqui em especial da temática da ética profissional, em destaque, visão, percepção óptica, deontológica, jurídica, quanto à atuação do advogado, da advogada. Lembrando pontualmente que nós fizemos um exame conceitual, histórico, no que tange a dimensão filosófica, depois abordamos o cenário jurídico positivista da ética, e aí defrontamos pontualmente, estabelecendo um diálogo, né, com a ética aplicada no processo civil. E agora, em especial, iremos analisar a ética aplicada ao processo penal, em destaque pontual, o inquérito policial. Então vamos aqui, pessoal, ao nosso material. Lembrando que já foi colocado um conteúdo novo, a nossa apostila número 3, tá? Em destaque para vocês. E vamos em frente, pessoal. Vamos aqui acessar o material e vamos ao desenvolvimento. Bem, turma, ética profissional no processo civil e processo penal brasileiro. Aulas 6 e 7, enfim. Nesse sentido, pessoal, vamos aqui pontuarmos uma visão, né, introita de inquérito policial, até porque vai ser o foco de todo o diálogo desta parte da matéria. Nesse sentido pontual, vamos aqui roteiro de aula, ok? Salomão Saraiva de Moraes, e vamos aqui. A disciplina é de ética profissional. Turma, vamos começar aqui ao exame do que o que é o inquérito. Se a gente vai falar de ética, né, no âmbito do inquérito policial, nós temos que entender o que é um inquérito policial, né, turma? O que é um inquérito policial? Bem, nesse sentido pontual, o inquérito policial é um procedimento administrativo, olha só, de investigação criminal. O que significa, o que rotula isso? Turma, se é um procedimento de órbita administrativa, significa, criva na sua essência, que há um conjunto de atos que vão estabelecer uma relação de similitude e sucessão lógica, em qual vai ter como desiderato, como objetivo, conhecer, apurar o quê? Identificar a prática de infrações, né, identificar, portanto, a existência de crimes e também apontar a existência de indícios suficientes de autoria. Então, dentro dessa temática, o inquérito policial como procedimento administrativo, que o é, formado por um conjunto de atos dotados de similitude e sucessão lógica, nós vamos ter, portanto, como desiderato final, identificarmos a existência ou não do crime e, nesse ato contínuo, a presença ou não de indícios suficientes de autoria, chegando, portanto, à sua conclusão. Então, se o inquérito concluir que existe a prática de um crime, que existe, portanto, indícios suficientes da autoria, nós temos o quê? O encerramento e, portanto, a rotulação de quem praticou o crime e qual o crime ali praticado. Nesse sentido pontual, nós temos que lembrar especificamente que o inquérito, como procedimento administrativo, ele deve ser presidido. E é presidido por quem? O inquérito ele é presidido pelo delegado de polícia. Ele é presidido pelo delegado de polícia. E aqui eu te chamo a atenção especificamente à lei, aliás, ao Código de Processo Penal Brasileiro, tá? Te chamo a atenção ao Código de Processo Penal Brasileiro, vamos aqui rapidamente, que é o Decreto-Lei 3689 de 41, certo? Decreto-Lei 3689 de 1941. Vamos aqui, texto compilado. E aí destaco aqui para vocês, em especial, o artigo 4º. Olha aqui. O artigo 4º, que diz o seguinte. Vamos aqui. Só aqui rapidinho.
Decreto-Lei 3689 de 1941. É o nosso CPP. Olha o que ele diz. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. E aí, dando ato contínuo, a competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem a lei seja cometida a mesma função. Então, o inquérito policial, nessa atuada e consequência, ele é presidido por quem, pessoal? Ele é presidido pelo delegado de polícia. Agora, ele é mantido sob a guarda de quem? O inquérito policial, pessoal, ele é mantido, ele é conservado pela guarda do escrivão de polícia. O inquérito, ele é mantido sob a guarda do escrivão de polícia. Por fim, a produção ao lado, evidentemente, do delegado de polícia, do conteúdo do inquérito, isso, lembrando, ao lado do próprio delegado de polícia e também do escrivão, destaca-se o investigador de polícia e peritos. Cuidado, pessoal, que o delegado de polícia ele também produz atos. Ele faz também a produção de conteúdos, da mesma maneira o escrivão. Só que, durante as tratativas investigativas, de fato, há um destaque perante o investigador de polícia e os peritos criminais, tá bom? Bem, ainda nessa temática pontual, vamos aqui a Lei 12.830 de 2013, 213. Destaco aqui para vocês o artigo 2º, aliás, o artigo 2º, em especial o parágrafo 1º, tá bom? Mas destaco aqui o artigo 2º para vocês e vamos em frente. Olha o que diz aqui, pessoal, a lei número 12.830 de 2013. Ela vai ventilar aqui. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas do Estado. O parágrafo 1º diz que ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio do inquérito policial. Então, veja, a presidência ela é dada por quem? Pelo delegado de polícia, pois lhe compete o quê? Olha só aqui colocado, toda a condução da investigação criminal por meio do inquérito. Vamos ver mais à frente que o inquérito policial não é a única forma de investigação, turma. Não é a única modus operandi de investigação. Evidentemente, dentro do cenário da deontologia jurídica, né, o foco é a ética, mas como se faz necessário, trabalhamos alguns aspectos conceituais iniciais para o bom entendimento da matéria. Bem, seguindo o barco, turma, olha aqui. Bem, ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal, como eu havia falado para vocês, por meio do inquérito, ou por outro procedimento previsto em lei, que tem por objetivo o quê? A apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Então, antes de falarmos quais são os tipos de infrações penais, nós temos que lembrar que o inquérito é um procedimento administrativo de natureza investigativa, em que é presidido pelo delegado de polícia, sendo mantido sob a guarda do escrivão, diante também da produção do conteúdo do inquérito, destacando-se o investigador de polícia e o perito criminal, sucedendo-se que tem como desiderato, né, como objetivo translúcido, vamos aqui, colocarmos aqui, havíamos falado para vocês que é
a apuração da prova da existência de crime, mas indícios suficientes de autoria. Turma, aqui é um ponto interessante, inclusive nós vamos mostrar para vocês nas características que o inquérito é dispensável, mas antes de mais nada, o inquérito policial ele é formado por peças informativas. Turma, o inquérito policial ele é consubstanciado em peças informativas. Vamos colocar aqui. O inquérito policial é formado por documentos em que instruem peças informativas quanto ao PEC mais o ISA, quanto à prova da existência de crime e quanto aos indícios suficientes de autoria, não sendo objeto de ventilação, ser prova propriamente dita de conteúdo judicializado. Tem exceções, tá, turma? Tem exceções aqui, mas isso aqui é tomado como regra, tá? Como regra. Veja, há exceções, há plenamente a presença de exceções. Então, veja, de toda maneira, isso gera como que consequência pontual? O que gera-se como consequência pontual? Bem, gera-se como consequência, deixo destacado para vocês, que o objeto da investigação, né, toda a consubstância do investigado, melhor dizendo, né, o investigado, ele é um objeto de investigação. O investigado, ele é objeto de investigação. Então, razão pela qual deve-se ponderar que o investigado é objeto de investigação criminal. O investigado, ele é objeto de investigação criminal. Então, dentro dessa seara pontual, o que isso reverbera? Reverbera, turma, que a conclusão do inquérito não é a conclusão derradeira, não é uma conclusão que põe fim a qualquer discussões, né? A qualquer celeuma, no que tange pontualmente a identificação da autoria, ou melhor ainda, da prática de crime e da autoria. Ao contrário, para consubstanciar peças informativas, turma, nós temos que o inquérito, ele suscita-se a necessidade de tornar-se um exame judicializado. E aí parte como segunda etapa a fase judicial, que ela é consubstanciada no sistema acusatório. Então veja, quando nós falamos do inquérito, o inquérito ele é a fase pré-processual. Alguns chamam também, inclusive, de fase pré-judicial, tá? E aí, o ato contínuo disso é o que, pessoal? A própria fase processual / judicial. Nesta etapa aqui em especial, regido pelo sistema acusatório. Ele é regido pelo sistema acusatório. Então, turma, dentro dessa seara, dentro dessa prerrogativa pontual, nós temos que incumbe, portanto, ao delegado de polícia ele resguardar não somente a conclusão da autoria e da materialidade, mas estabelecer elementos claros e translúcidos em resguardo dos direitos e garantias fundamentais do investigado. Professor, mas não é um procedimento administrativo, inclusive inquisitivo, em que o objeto da investigação é o próprio investigado? Sim, de fato, você tem o investigado como objeto da investigação,
o que desmembra, o que foge ao bem-haveres, a circunstância de haver o contraditório, como a gente conhece no sistema judicial, né, no sistema acusatório, em que de um lado eu tenho o Ministério Público acusando, do outro eu tenho a defesa e ao centro, aliás, no ponto de equilíbrio desta relação, o juiz ali conduzindo o processo. Mas não significa dizer que é desmembrado, né, é desmistificado de forma negativa os direitos e garantias fundamentais. Existe uma série de direitos humanos fundamentais corporificado no artigo 5º da Constituição, que resguarda a pessoa do investigado e também a pessoa do preso, tá bom? Mas entenda que num processo, numa fase pré-processual preparatória, que inclusive é uma característica do inquérito, ele tem nítida natureza o quê? Inquisitorial, inquisitiva. Inquisitorial, inquisitiva. Portanto, o inquérito policial ele tem natureza inquisitiva. Tem clara natureza inquisitiva. Tudo bem? Então, turma, feito tais explanações, nós vamos aqui avançarmos e vamos aqui tratar de um outro ponto bastante interessante. Nós vamos aqui ventilar aos poucos com vocês questões maiores, mas antes de maior profundidade, eu vou ventilar aqui com vocês algumas questões importantes. E dentro delas, eu quero fazer aqui uma clara distinção para vocês do que seja infrações de pequeno... aqui faltou um R, né? De pequeno potencial ofensivo, que são infrações de médio potencial ofensivo, o que são infrações de maior potencial ofensivo e o que são infrações de máximo ou altíssimo potencial ofensivo. Então, muito cuidado com isso. Por quê? Vou falar daqui a pouco do TCO. Bem, o que são infrações de pequeno potencial ofensivo? São aquelas que compreendem as contravenções penais, né, nos termos do Decreto-Lei 3688/41, que é o CPP, perdão, gente, que é a Lei das Contravenções Penais, peço venha, tá? O Decreto-Lei 3688/41 é a Lei das Contravenções Penais, peço desvenhas, ou como crimes cuja lei combine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com a multa, tá? Peço desvenhas, tá? A informação do segmento, já feita a correção, Decreto-Lei 3688/41, só para te dar desencargo de consciência. Esse aqui mesmo. É a Lei das Contravenções Penais, tá? Foi só a força da fala. Tranquilo? Pronto. Já feita a correção, vamos lá. Então, pessoal, nós temos aqui a Lei dos Juizados, né? 9.099 de 95. Agora, cuidado, turma. A Lei dos Juizados, ela envolve 2 microsistemas. Um sistema dos juizados cíveis e dos juizados criminais, tá? A Lei 9.099, ela vai abranger 2 microsistemas próprios. O sistema dos juizados especiais cíveis e dos juizados especiais criminais, que é o GECRIM. Bem, nesse sentido pontual, destaca o artigo 61, que diz o seguinte: consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes em que a lei combine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Então, vamos colocar isso aqui rapidamente no nosso roteiro de aula. Aliás, deixa eu colocar aqui embaixo, para não ficar muita informação aqui para vocês. Então, Lei 9.099 de 1995, nós vamos ter o quê? Essa dicção.
pontual. Considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais, vou colocar aqui rapidinho, decreto-lei, bem fácil de memorizar, 3688 de 41, tudo bem? E os crimes a que a lei culmine pena máxima não superior e aos crimes. Pessoal, para o desencargo de consciência, crime condiz a um fato típico, antijurídico, culpabilidade. Tudo bem? Bem, tá aqui. Os crimes que a lei culmine pena máxima não superior a 2 anos. Cumulado não com multa. Tá? Isso são infrações de quê? De pequeno potencial ofensivo. Turma, aqui são infrações de médio potencial ofensivo. Bem, tem uma dicção pontual que é o artigo 28A do decreto 3689, tá? 3688 contravenções, 3689 de 41, que é o CPP, beleza? Então veja, a de médio potencial ofensivo, né, com base na literatura do decreto-lei 3689 de 41, são o quê? São infrações penais que não hajam, né, desprovida do emprego de violência ou grave ameaça e cuja pena mínima seja inferior ou menor a 4 anos. Vamos aqui nesse sentido. Inclusive, reverbera a Lei 13.964 de 2019, viu? Que dá redação ao dispositivo. Bota aqui, Decreto-Lei 3689 de 41. Vamos em frente. Olha só, pessoal. Não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aí vem aqui, mediante seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Bem, deixa eu provar. O que importa é o seguinte... É essa parte inicial aqui do caput, do dispositivo. Tudo bem, turma? Do caput do dispositivo. Então, repetindo, o que seriam infrações de médio potencial ofensivo são infrações penais sem emprego de violência ou de grave ameaça, beleza? E com pena mínima inferior ou menor a 4 anos. Tudo bem? Agora, turma, o que seria infrações de maior potencial ofensivo? Esse aqui eu vou alterar bem aqui em cima, que ele é bem tranquilo de memorizar, porque trata-se de um conceito residual. Como assim, professor? Conceito residual? Isso mesmo. Um conceito residual. Ou seja, não sendo infrações de pequeno e de médio potencial ofensivo. Não sendo infrações de pequeno e médio potencial ofensivo. Aí vamos ter o quê? Infrações de maior potencial ofensivo. Então, infrações de pequeno potencial ofensivo, só repetindo, contravenções penais ou crimes cuja lei culmine pena máxima no superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Fechou. Artigo 61
da Lei 9.099/95. Beleza. Segundo ponto. Infrações de médio potencial ofensivo. São infrações penais sem o emprego de violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior ou menor a 4 anos. E infrações penais de maior potencial ofensivo. É um conceito residual. Então, todas as infrações penais, aqui no caso, evidentemente, vão ser crimes, tá? Destacando aqui para você que vão ser crimes, que não são contravenções, porque não é pequeno potencial ofensivo. E, nesse sentido, são crimes, né? Ou seja, que vão compreender não os casos de infração penal de pequeno potencial ofensivo e não os casos de infrações de médio potencial ofensivo. É um conceito, uma óptica excludente. Tudo bem, turma? Tranquilo? Bem, e infrações de máximo potencial ofensivo, turma? Você vai advogar na área, né? Você tem que saber basicamente isso. Que são infrações de máximo ou até altíssimo. Aliás, lembrei agora aqui rapidamente, infrações de maior ou de alto potencial ofensivo. E o de baixo, infrações de máximo ou altíssimo potencial ofensivo. Cara, isso aqui é fácil. É a lei 8.078, 72 de 90. A 78 é o CDC, né? 8.072 de 90. Por que essa lei? Porque ela vai tratar dos chamados crimes hediondos e dos equiparados a hediondos. Hediondos, horrendo, né? Repugnantes. Então, crimes hediondos. E aí te chama a atenção com a redação e a dicção, olha só, do inciso XL333, né? III3, tá? Nossa Carta Magna, ou melhor, Constituição, seguindo o barco. Vamos lá, pessoal. Eu coloquei Constituição. Então, o artigo 5º, inciso 43, XL11, né? L50, X 50 menos 10, 40. Só por desencargo de consciência, meu amigo. Eu sei que você sabe. Vamos em frente. Eu coloco só essa parte aqui. Como é norma constitucional, vou destacar logo, né? Aí vamos em frente. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo. Turma, essa parte aqui pontual, prática da tortura, drogas afins e terrorismo, nós vamos ter o quê? Crimes hediondos? Não. Equiparados a hediondos. Aqui nesta parte, nós vamos... Opa, aqui foi... Marquei demais, né? Pronto. A prática da tortura, tráfico ilícito, entorpecente de drogas afins, o terrorismo. Nós vamos ter o quê? Equiparados a hediondo. E os definidos como crimes hediondos, por lei, é qual? Esse aqui previsto. Cuidado, pessoal, que a lei 8.078 de 90 é o CDC. E a 8.072 de 90 é a lei dos crimes hediondos. Beleza? Tranquilo? Bom, só aqui uma observação pontual, só reverberando aqui alguns conceitos, algumas qualificadoras. Lembrar pontualmente que o inquérito policial ele tem caráter pré-processual, tá? E ele é vocacionado ordinariamente, pessoal, para a apuração das infrações penais. E dentro dessa perspectiva, nós temos aqui uma distinção entre o TCO, bora aqui com observação, TCO e o inquérito policial. Opa. Vou colocar aqui o diferente. Vou botar um diferente aqui para ficar legal.
Turma, o TCO é chamado de termo circunstanciado, de ocorrência. Termo circunstanciado de ocorrência. E o termo circunstanciado de ocorrência, ele é o expediente próprio para a investigação criminal envolvendo, olha só, infrações penais de menor potencial ofensivo. De menor potencial ofensivo. Isso implica o que, turma? Contravenções, tomando aqui como regra, contravenções e crimes cuja lei venha a culminar como pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Nos termos do artigo 61 da Lei número 9.099 de 95. Tudo bem, pessoal? Agora, veja, tem um dispositivo em especial que eu destaco aqui, que é o artigo 69. Vou colocar aqui para 69, que diz o seguinte. A autoridade policial, isso aqui é os juizados, hein, gente? Isso aqui não é o CPP, não, tá? A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando as requisições dos exames especiais necessários. Aí vem aqui o parágrafo único. Autor do fato, após lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar por medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Infelizmente, pessoal, a gente vê muito isso, né? É lamentável. Bem, muita agressão, né? Muito desrespeito às pessoas. Muito desrespeito, muito triste, né? Mas a gente tem que pensar positivo. E para pensar positivo, só para quebrar aqui, olha só, pessoal, pensamento positivo, ó, doação, né? Um ato, né? Nos perpetuar o amor, a paz, o respeito. Vamos lá, vamos pensar assim positivos. Agora, lei se aplica, né? Tem que se aplicar. Fazer justiça. Bem, feito isso, tranquilo, tá de boa. Coloquei aqui nosso roteiro de aula. Bem, pessoal, como eu havia dito para vocês, justamente para o vídeo não ser tão longo, tem que ser encaixado em blocos. Eu queria, antes de ventilar as características do próprio inquérito, eu queria falar da própria natureza jurídica, né? Indispensável, né? Natureza jurídica do inquérito policial. Natureza jurídica do inquérito policial. Turma, vou colocar aqui de cara, tá? Consiste num procedimento administrativo de investigação, de investigação criminal de ordem, melhor, de cunho inquisitivo e dispensável, sendo preparatório ao oferecimento da denúncia, MP, né, ou da queixa. Então, nós podemos dizer assim, que o inquérito policial
é um procedimento administrativo, ou seja, ele possui um conjunto de atos dotado de relação de similitude e sucessão lógica. Mas não existe, turma, deixar aqui bem claro, não existe um regramento específico quanto à produção de ordem fixa de ato a ser praticado pelo delegado de polícia e demais agentes públicos, aí escrivão, investigador, perito, enfim. Não existe um regramento específico quanto à produção de ordem fixa de ato a ser praticado pelo delegado de polícia e demais agentes públicos no âmbito do inquérito policial, sendo nitidamente discricionário. Agora, cuidado com isso aqui, tá? A gente fala que ele é nitidamente discricionário, porque existem circunstâncias, que você vai ver aqui comigo no próximo bloco, que o delegado não tem opção, pô. Ele vai ter que praticar aquele ato. Ele vai ter que permitir, por exemplo, uma perícia. Vamos supor que tem um corpo ali, né, estilhaçado no chão, ele não vai analisar ali, cara, eu faço ou não faço uma perícia? Não, ele tem que, evidentemente, aliás, ele não, designa ou não, né, manda o ato contínuo para que haja a perícia ou não. Ele não pode fazer esse exame, tá, discricionário. Ali é justamente obrigatório a prática em si. Turma, como eu falei para vocês, para não ficar muito longo o vídeo, vamos aqui colocar aqui as características. Eu vou fazer só as citações das mesmas e já, turma, a gente vai partir para o exame das características ponto a ponto. Características do inquérito policial. Pessoal, é características, tá? Plural. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Todas são procedimentos, né? Mas é um procedimento administrativo. Outra, procedimento sigiloso. Outra, procedimento escrito. Aqui tem polêmica, tá? Procedimento inquisitorial ou inquisitivo. Tem também um procedimento preparatório da denúncia ou da queixa, mas ele é preparatório, é fase pré-processual. Contudo, é um procedimento dispensável ou prescindível. Eu já vi isso em prova, hein, gente? Significa dizer, portanto, a chamada dispensabilidade ou prescindibilidade. Um procedimento de valor probante relativo. Não tem, pessoal. É informativo, né? O corpo que forma o inquérito. Bem, vamos lá. É um procedimento, olha só, indisponível. Indisponibilidade. 9. É um procedimento oficial, oficialidade ou autoridade. Por fim, é um procedimento oficioso, oficiosidade. E é um procedimento discricionário. Pois bem, como eu falei para vocês, esse é o nosso primeiro bloco, tá? Vamos ser divididos em 3 blocos pontuais. Turma, tranquilo? Tá de boa? Pessoal, vou fechar aqui então nosso vídeo aqui rápido. Espero realmente ter te ajudado. Foram 6 páginas, né? É muito conhecimento, mas tá aí, pessoal. O próximo bloco, sem muito mimimi, você me conhece, sou direto ao ponto. E aí vamos direto falar de cada uma dessas características. E aí, fazendo sempre o aporte com a deontologia jurídica.
Turma, muito obrigado. Vamos aqui encerrar esse bloco de nossa videoaula e já retomamos com mais conteúdo de ética profissional. Muito obrigado e até mais.